Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, este tempo de Quaresma, como o padre tem dito em praticamente todas as missas, é um tempo muito oportuno de conversão. Muito mais do que reconhecer nossas falhas, nossos pecados, nossas fraquezas e procurar corrigi-los, nós também precisamos refletir e meditar muito sobre a nossa vida cristã, sobretudo do nosso batismo. Veja que o fato de sermos batizados não é só ser batizado, não é só receber o batismo, mas o batismo gera em nós o compromisso de seguir Jesus mais de perto, como discípulos dele. E como todo bom discípulo, devemos sempre repetir as atitudes e os gestos do Mestre. É isto que somos convidados. Na primeira leitura, nós vamos ver que Deus vai dar os mandamentos da lei para seu povo. Para que serve a lei de Deus? Por que temos a lei de Deus para nós? Veja que o salmista, quando nós cantávamos o salmo, ele vai dizer: a lei do Senhor Deus é perfeita e conforto para a alma. Quando nós ouvimos falar de lei, nós sempre vamos ouvir de proibições, que lei proíbe, lei impede de fazermos isto, aquilo outro. Mas a lei de Deus deve gerar em cada um de nós atitudes de amor, de compreensão, de compaixão e de misericórdia. A lei de Deus nos pede nada mais, nada menos que evitemos tantas coisas más e ruins. Quando Deus pega a lei através de Moisés para dar ao seu povo, qual era a intenção de Deus? Tirar os antigos costumes que seu povo adquiriu enquanto ficou escravo no Egito. Enquanto o povo de Deus ficou no Egito 40 anos, esses 40 anos, o povo adquiriu os mesmos hábitos dos egípcios. Se tornou um povo politeísta. Estava deixando de acreditar no único Deus. E aí então Deus dá a lei como uma forma de uma mudança de vida, uma mudança de hábito. E é isso que somos convidados através do nosso batismo. Há um compromisso com Jesus Cristo, com seu ensinamento e com aquilo que Ele nos dá através de sua palavra. Adquirir o costume e o hábito cristão. Eu sempre brinco nas celebrações do batismo com os pais e padrinhos, quando eu pergunto: por que vocês querem batizar essas crianças? Ninguém sabe responder, fica um silêncio. Mas vejam que se fossem dar respostas, muitos diriam a mesma resposta: padre, quero batizar para que não cresça pagão, para que a criança cresça cristã. Mas vejam quantos nós temos no mundo que são cristãos pelo batismo, mas a atitude e a vida é completamente pagã. É a atitude do pagão. Por isso, quando nós assumimos o nosso compromisso batismal,
O nosso compromisso assumido é de seguir Jesus Cristo de perto. E quanto mais intimidade próximos de Jesus nós temos, nós vamos fazendo com que nossas atitudes sejam cada vez mais correspondentes à atitude do Mestre. Tanto é que São Paulo, na segunda leitura, ele coloca para nós, enquanto os gregos e os judeus, os judeus procuram sinais milagrosos, os gregos procuram a sabedoria, e nós que somos batizados, o que procuramos, vai dizer São Paulo? Pregamos Cristo crucificado, escândalo para os homens, mas para os chamados, ou seja, para os batizados, sabedoria de Deus. O mundo deve se escandalizar com a nossa atitude. Nós não devemos nos escandalizar com a atitude do mundo, mas o mundo deve se escandalizar com nossa atitude. Quantas pessoas se sentem escandalizadas quando nós falamos que vamos à missa todo domingo? Quantas pessoas, talvez, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, quando nós falamos que fazemos abstinência de carne, quantas pessoas vão falar, eu não, eu como carne e ainda faço churrasco? Não é? Nós que devemos nos escandalizar com eles? Não. Nós precisamos ser o escândalo para o mundo. Porque Jesus é escândalo para os homens, vai dizer São Paulo, mas para nós que somos batizados, sabedoria de Deus. E Jesus, quando tem essa atitude que vemos no Evangelho de chegar no templo e espantar os comerciantes do templo, é a atitude daquele que realmente quer restaurar a dignidade da graça divina. Ele não menospreza o templo de pedra quando vai dizer, destruam esse templo e 3 dias eu o reconstruirei. Mas quer dar a dignidade do templo de Deus, que somos nós, todos nós. Para que no mundo, sendo templos de Deus, através do nosso corpo, nós mostremos esta figura que se revela de Jesus Cristo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que este tempo de Quaresma nos ajude também nesta reflexão acerca do nosso batismo, deste compromisso de seguir Jesus cada vez mais de perto, mas que possamos nos configurar ao Cristo e à sua missão. No dia do nosso batismo, após o padre jogar a água na nossa cabeça e pronunciar a fórmula dizendo que nos batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós somos ungidos na testa com óleo do crisma, num gesto de consagração. Quando sendo ungidos na testa, o padre profere a oração dizendo que somos consagrados por esta unção, a missão de Jesus Cristo, sacerdote, profeta e rei. E o padre completa rezando, agora você faz parte do povo de Deus, siga os passos de Jesus e permaneça nele para sempre. Que a Quaresma nos ajude a refletir sobre esta importância de assumirmos o nosso batismo, sermos no mundo sinal de escândalo, mas sinal de escândalo daquele a quem nós pregamos, aquele a quem anunciamos e seguimos, Cristo crucificado, para que continuemos sendo escândalo sim para o mundo, mas sabedoria de Deus, para nossa alma, para nossa salvação, para o testemunho diante daqueles que possam também abraçar a fé, assim como um dia a abraçamos. Professemos a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos, irmãos e irmãs, à presença de Deus, o Pai, as orações, os preces e os pedidos, e roguemos assim. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Abençoai o Papa Francisco, que está em viagem missionária ao Iraque, e todo o corpo eclesial, do qual Cristo é a cabeça, e dá-lhe perseverança na missão de evangelizar. Nós vos pedimos. Senhor, com vossa graça. Movei as autoridades e todos os cidadãos a se decidirem a edificar uma sociedade ordenada, segundo os preceitos de liberdade e vida emanados dos 10 mandamentos. Nós vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, com vossa graça. Iluminai os profissionais da saúde em sua árdua missão. Livrai os doentes de toda enfermidade e afastai a pandemia da Covid-19. Nós vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, com vossa graça. Ajudai-nos a acolher os apelos da campanha da Fraternidade Ecumênica, que nos propõe a encontrar o sentido da vida mediante o diálogo fraterno e o olhar amoroso dirigido ao próximo. Nós vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, com vossa graça. Ao comemorar o Dia Internacional da Mulher, fazei crescer na sociedade o respeito às mulheres e o repúdio a toda forma de violência e discriminação contra elas. Nós vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, com vossa graça. Concedei a paz e a luz eterna aos nossos irmãos e irmãs falecidos, e pelo 7º dia de Regilson e Vanilson, nós vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, com vossa graça. Rezemos pelos nossos aniversariantes, a Cecília, que está em casa, acompanha a celebração da Santa Missa. O José Cláudio, está na missa, o José Cláudio? A avó, muito bem. A mãe, olha só. Porque pela idade aqui do José Cláudio eu ia falar, mas a senhora está muito bem, hein? Parece comigo? É sósia. Também o Joaquim. Quem que é o Joaquim? Agora é o neto. Por causa da idade é o neto. Deus abençoe bastante o Joaquim. Também aniversário do Pedro. Pedro está na missa? É o neto. Olha quanta vovó carinhosa, tá vendo? Eliná está na missa? É você? Deus abençoe. Força, alegria, fé, confiança. E também a Nazaré. Parabéns, dona Nazaré. Que Deus possa sempre prover na vida de vocês tudo aquilo que é bom, sobretudo este compromisso de amor com Deus. Pelos nossos aniversariantes, rezemos. Renovai-nos, Senhor. Vamos rezar também pela saúde do diácono Zeca. O diácono Zeca foi hospitalizado ontem, está internado em Santos. Que Deus possa lhe conceder a saúde do corpo, a proteção da alma e muita paciência neste momento, para poder superar este grande desafio em sua vida. Rezemos. Renovai-nos, Senhor, com vossa graça. Renovai-nos, Senhor Deus, com a vossa graça, acolhendo as preces e os pedidos que vos dirigimos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Podemos sentar, vamos colocar no altar as oferendas do pão e do vinho. Serão para nós o corpo e o sangue de Cristo, cantando.